Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23. A seguir diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos têm visto que nesta leitura, a gente tem falado muito sobre a consciência. Olha para cá para vocês entenderem. O nosso corpo, ele é mais do que os nossos olhos podem ver. Nós somos tricotômicos. O ser humano, ele se divide em três partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E o corpo, Neymário, se adequa a este mundo exterior que nós enxergamos, que nós vemos. Ele se adequa o que a gente vê, ao nosso paladar, ao que ouvimos, ao nosso tato, ao nosso olfato. Então nós sentimos este mundo por algumas reações do nosso corpo, porque conseguimos, irmã Jaguaciara, sentir o cheiro, conseguimos pegar as coisas, somos acostumados a provar os alimentos, como foi falado aqui na escola de manhã. Nós somos acostumados a ver, a enxergar, a falar, a ouvir. Então nós estamos correlacionados diretamente com este mundo. É o nosso corpo, é a nossa matéria humana. Mas não fica só por aí. Nós também temos alma, diácono Irando. E a nossa alma é o centro das nossas emoções. É aonde revela o nosso caráter, quem somos, os nossos sentimentos. E existe também o nosso espírito. E o espírito aqui, irmãos, é a parte mais profunda do ser humano. O espírito aqui é ele que nos faz ter uma comunhão com o nosso Deus. Sem o nosso espírito, jamais teríamos comunhão com Deus. É o nosso espírito, é o espírito do homem que nos faz correlacionar com o espírito de Deus. Quantos estão entendendo? É por isso que a Bíblia diz, acho que na mesma carta que lemos, acho que é o capítulo de número 2, verso 16, se não me engano, que as coisas espirituais o homem natural não entende, porque o homem natural, ele ainda não nasceu no espírito. Deixa eu explicar para vocês aqui. Uma certa feita, Nicodemos foi se apresentar diante do nosso Jesus. Foi questionar a Jesus o que é que ele deveria fazer. E Jesus começa a ensinar que ele tem que nascer de novo. Irmãos, e Nicodemos, na sua ignorância, ele chega a perguntar a Jesus se ele, Caio, tem que voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. E Jesus vai explicar em miúdos para ele: não, Nicodemos, não é desse jeito não. Estou falando que você tem que nascer espiritualmente. Você tem que nascer espiritualmente. O espírito do homem, ele tem que nascer em Cristo para ter esta comunhão com Cristo. Por que tem tantas pessoas que levantam a mão, professa a Cristo, diz ele que aceita Cristo, e pensar que não, com 1, 2 semanas, alguns dias, está fora da igreja? Estava falando nesta manhã aqui da bondade de Deus, que todos aqueles que provam, chegou Léo ali, bonito, parecido comigo, na mesma pegada, tá vendo, Kleber? Aí, ó, Álvares, presbítero Álvares, tá na mesma pegada. Agora eu vou ter que usar um bicho desse aí, velho.
Eu vou ter que comprar um colete desse. Eu tenho um lá, mas não cabe mais não. Foi logo quando eu casei, eu estava seco. Como dizem por aí, eu estava na tanga do índio. Aí deu de boa, mas hoje não cabe mais. Voltando aqui, irmãos, olha para cá. Por que tantas pessoas se afastam de Cristo rapidamente? E a gente estava falando aqui sobre experimentar a bondade de Deus. Quando uma pessoa experimenta a bondade de Deus, jamais essa pessoa vai largar esse Deus. Jamais. Porque você vai entender o seguinte: a gente não merecia nada. Mas Deus, Ele nos ama de uma forma, e Ele prova o seu amor para conosco. Se eu for perguntar aqui, irmã Jaguaciara, a senhora seria capaz de entregar Heloísa, Beatriz, Tiago, para morrer por alguém aqui? Não. Mas o nosso Deus, Ele fez isso, e sem a gente merecer. O nosso Deus é benigno. O nosso Deus é bom demais. E quando a pessoa abandona Cristo, abandona esse Deus, está provando que ele nunca provou de Deus, Neymário. Nunca provou de Deus. E voltando aqui, irmãos, em falar do Espírito, o Espírito é a parte mais profunda, repito, do ser humano. E se ele não nascer de novo, Jesus falou para Nicodemo: é necessário que você tenha que nascer de novo. O espírito do homem precisa nascer para se conectar com o Espírito de Deus. E eu gostaria muito de falar para os irmãos nesta noite sobre a consciência. Vovô. Sobre a consciência. O que é a consciência, pastor? A consciência humana. A consciência, olha para cá para você entender. Todos nós aqui temos consciência, sim ou não? O que é a consciência? A consciência é uma ferramenta mental dada por Deus para o homem ter a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. A consciência é um recurso mental dado por Deus para entendermos, irmãos, para saber o que é certo e o que é errado. Tá? E a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que é que devemos fazer certo e errado. A Bíblia diz que muitos pecam por falta de conhecimento. Muitos pecam porque falta de discernimento das coisas certas. Deixa eu falar para os irmãos aqui. A Bíblia diz que era separação, todos conhecem a história. Se eu chamar Heloísa aqui, se eu chamar Arthur aqui, eles vão dar uma aula sobre Gênesis, a criação do mundo. Deus criou o mundo. Deus disse: haja, haja, haja. Quando foi fazer o homem, fez o homem. Olha para cá. Quando Adão estava no jardim do Éden com Eva, pela Bíblia eu posso dizer para você que ele era inconsciente. Ele só tinha consciência das coisas boas. Deus deu liberdade para ele comer de tudo, mas Deus disse: olha, tem uma árvore que você não pode comer desse fruto. Você está proibido, Adão. Porque um dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Vamos para frente? Todos conhecem a história que o diabo tenta Eva come da fruta, depois Eva oferece a Adão, Adão come da fruta, Adão bota a culpa em Deus, é aquele negócio. Presta atenção, quando que Adão come do fruto, quando Adão come do fruto, e Deus chama Adão, e quando Deus chama Adão, a Bíblia diz que Adão se esconde, corre e se esconde. E Deus pergunta: Adão, onde está Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus estava querendo ouvir da boca de Adão: onde está Adão? E Adão disse: eu estou aqui. Adão, depois que come o fruto do conhecimento do bem e do mal, aí agora que ele vai ter a faculdade que eu falei aqui, de consciência, de saber o que é certo e o que é errado. E Adão, ele se esconde de Deus e diz para Deus: eu me escondi porque eu estava nu. É a
assim ou não é? E ele se apresenta diante de Deus, parece que meio com vergonha, porque quando a consciência acusa aí, que errou, tem gente, irmãos, que não está nem aí quando erra. Nós vamos falar isso aqui mais para frente. Mas tem gente que tem um sentimento, quando ele erra, quando ele peca. Ô irmãos, o sentimento de pecado, de que você errou, de que você falhou, ele não deve passar em branco. Você tem que se conscientizar que você errou. E quando a gente se conscientiza que erra, eu me lembro que uns 10 a 20 anos atrás, quando um crente errava, o crente se martirizava todo. Era pedido de perdão, era choro, era pranto, era jejum. Sabe? Para os que são mais veteranos aqui, antigamente era perdão para lá e para cá, parecia até um mercado de perdão, porque era tanto crente pedindo perdão, porque tinha uma consciência boa e entendia que pecou mesmo. E o remédio para o pecado é o perdão, pedir o perdão. E hoje parece que ninguém mais erra, todo mundo aqui é santo, todo mundo é crente. Eu me lembro que no culto de Santa Ceia havia um momento que se abria um parêntese para alguns irmãos que tinham cometido algum delito, seja em pensamento, em olhar, seja como for. Ele tinha a oportunidade na igreja para pedir perdão à igreja ou a um irmão diante da igreja. E hoje, ninguém aqui peca, ninguém aqui erra, todo mundo aqui é santão. E eu não sei ainda porque não foram arrebatados. Olha para cá, vamos falar sobre a consciência. Eu classifiquei algumas consciências aqui. E eu não vou falar todas, vou falar algumas. Algumas eu vou falar. O que é que a Bíblia fala sobre consciência? 1 Coríntios 4 diz assim: porque em nada me sinto culpado. Olha para cá. Mas nem por isso me sinto justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem falou isso aqui? Paulo. Paulo, diante de uma sociedade que era hipócrita e que queria saber de tudo, que queria saber a lei, Paulo diz que quem julgava ele era Deus. Mas no versículo final que a gente leu aí, Paulo Neymário tinha uma preocupação grande com a consciência do seu próximo. É tanto que ele fala assim, não é a sua consciência, mas a de outro, de outra pessoa. Então ele já começa a se preocupar, Kleber, sobre a consciência de outras pessoas. Existem algumas pessoas que falam na ignorância aí, eu não estou nem aí porque vão falar de mim. Tem que estar sim. Tem que estar. Tem que estar preocupado. Tem que se precaver. O próprio Cristo, ele chamou os discípulos e disse, o que é que estão falando de mim aí? E ele ouviu o que os discípulos disseram a ele. Estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é isso. E depois Jesus diz, e vocês que já me conhecem de perto, o que é que vocês dizem que eu sou? Então nós temos que se preocupar com a pessoa que está do nosso lado. 1 Coríntios 10, 29. É o que nós lemos, porque de minha liberdade ser julgada pela consciência de outro, ele se preocupa. E aqui eu abordei alguns tipos de consciência e quero aplicar o primeiro aqui. O que existe muito nos dias de hoje é uma consciência fraca. E o que é, pastor, que a Bíblia fala sobre a consciência fraca? Vamos lá? 1 Coríntios 8, 7. Entretanto, não é esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que é uma consciência fraca, pastor? É uma consciência daquele que ele vê até o que é errado. Ele tem consciência do que é errado, mas ele não tem força para fazer a coisa certa.
e prefere ficar na prática errado. Ou ele não quer apenas mudar de opção, ele quer continuar na mesma consciência fraca que ele tem. Vamos para a Bíblia? Esaú, ele tinha consciência do que ele estava fazendo com seu irmão, trocando um prato de comida pela sua primogenitura e pela sua herança. Esaú tinha consciência, sim ou não? Tinha. Mas ele vai, chama seu irmão Jacó e falou, vamos trocar aqui. Jacó chama ele, vamos negociar. Ele, vamos. Existe um bocado de nós, muitas vezes, nós erramos consciente do que é certo e a gente pratica o erro. E como é que podemos qualificar essa consciência? É uma consciência fraca, irmãos. Nós precisamos se amadurecer a cada dia. Precisamos se tornar uma consciência forte a cada dia. Sabe, parar de pecar tantas vezes. Sabe qual é o maior pedido de perdão? Eu até postei uns dias aí. O maior pedido de perdão é quando a gente deixamos de praticar coisa errada. Você já viu aquele crente que todo dia ele está pedindo perdão a Deus por uma coisa e no outro dia está praticando o mesmo pecado? É consciência fraca. Precisamos ter uma consciência forte. Uma consciência onde a gente chega e diz assim, não, isso aqui está certo, isso aqui está... Não, isso aqui está certo, vou por aqui. Se está errado, aí você já chuta para longe, já joga para bem distante de você e começa a praticar as coisas certas. Tem uma consciência boa, irmãos. Tem uma consciência forte. Segunda consciência, vou correr para adiantar, é a consciência ineficaz. E o que é uma consciência ineficaz? O que é que a Bíblia fala? Hebreus 9:9. E isto é uma parábola para a época presente. E seguindo esta oferecem tantos dons como sacrifícios, embora este no tocante a consciência seja ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que é uma consciência ineficaz? É quando o indivíduo reconhece o seu erro. Ele sabe que ele errou, Léo. Ele tem consciência que ele errou. Se errou, qual é o próximo passo depois que reconheceu? Pedir perdão. Quando fala de culto aqui, para aperfeiçoar aquele que presta culto, sempre no início do culto, a gente sempre estamos falando aqui. Está vendo o que está escrito aqui? O teu comportamento revela o que você veio fazer aqui. Isso aqui eu não coloquei para dar sotaque para ninguém. Isso aqui eu coloquei para nos conscientizar, porque toda a nossa postura aqui dentro vai revelar o que a gente veio fazer aqui. E nós temos que ter uma consciência, irmãos, de vir para aqui adorar a Deus. É o que Hebreus 9:9 final diz. Para aperfeiçoar, porque aquela que tem uma consciência ineficaz, ele não está nem aí. Mas para aquele que tem uma consciência eficaz, ele vai procurar fazer tudo para dar um bom culto ao Senhor. Pastor, me dá uma base bíblica aí para uma pessoa que teve uma consciência ineficaz. Agora. Judas foi avisado que ele iria trair Jesus. Sim ou não? E ele vai e traz Jesus. A Bíblia diz que depois que ele traz Jesus, o que é que acontece? Ele se arrepende, Beatriz. Ele se arrepende de uma forma, mas muito angustiante. E você vai entender por que a consciência de Judas foi ineficaz. Porque ele reconheceu que ele errou, mas não buscou o perdão de Jesus. E sabe o que foi que ele fez? Foi praticar um pecado maior ainda. Ele infringiu o terceiro mandamento, não matarás. Ele tirou a sua própria vida. Eu acredito que se Judas, como ele se arrependeu, ele poderia pedir perdão a Jesus e Jesus ter perdoado. Talvez Judas seria um cabra, sabe? Lá para frente, um discípulo bom. Tem uma música que diz assim: um homem pronto, já quase pronto
para subir. Ou seja, Judas foi um discípulo que Jesus doutrinou, ensinou. E quando chegou no ápice de ele praticar tudo aquilo que Jesus ensinou, ele vai e tira a sua própria vida. É uma consciência ineficaz. Pecou, errou, reconheceu o seu erro. E em vez de pedir perdão, ele foi fazer um pecado maior ainda. E tem muita gente assim, que tem uma consciência ineficaz. Uma consciência que não está nem aí. Vamos correr? Terceiro, uma consciência corrompida. Tito, capítulo de número 1, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os ímpios e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência destes estão corrompidas. E o que é mente corrompida? É aquele que distorce todas as coisas certas. É aquele que pega as coisas erradas e começa a justificar para se adequar à sua vontade. Ele não vai na íntegra entender o que é certo e errado o que é errado, não. É uma consciência corrompida, aonde as coisas que é certa ele rejeita, dizendo que é errada, e a que é errada, ele tenta justificar que é coisa certa. Para quê? Para vir tudo para o seu bel prazer, para a sua boa vontade. Tem um texto para isso, pastor? Tem vários. Vários. Vamos para um? A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos, e de repente os fariseus se aproximam de Cristo e perguntam a Cristo: Cristo, como é que pode? Os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus disse: bem profetizou o profeta Isaías: hipócritas, porque vocês me louvam de lábios, mas o coração está distante de mim. Porque vocês desfazem tanto dos ensinamentos que Moisés ensinou a vocês, mas vêm para cá com as tradições de vocês, enquanto Moisés dizia que aquele que não honrar pai e mãe será condenado à morte. Mas o que é que a tradição de vocês dizem? Que aquele que se levantar contra um pai ou a mãe para falar alguma coisa é benefício para o nosso Deus. Vocês estão errados. Eles pegaram uma tradição que era de lavar a mão, lavar os jarros, lavar os copos. Aí Jesus chega para ele e diz: deixa de ser abestalhado, rapaz, deixa de ser hipócrita, porque o que contamina o homem não é o que entra, não, é o que sai. Porque o que sai vem do coração, é o desejo, é a malícia, é a fornicação, é o adultério, é as coisas ruins, sai tudo de dentro do homem. Então tenha cuidado. Eles estavam mais presos a uns costumes que se tornaram tradições do que com a lei que Moisés aplicava. Então aqui são as mentes corrompidas, a consciência corrompida. Quer ver outro? Pegaram a mulher em ato de adultério e levaram para Jesus. Jesus, pela lei de Moisés devemos matar. Todos conhecem a história que Jesus disse: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Você sabe o que foi que Jesus fez ali, Jaguaciara? Jesus tocou na consciência de cada um deles. Já pensou se Jesus falasse assim: aquele que não adulterou ainda, atire a primeira pedra. Ia ser pedra até o dia de hoje. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E Jesus tocou na consciência deles e eles começaram a imaginar. Quem sabe uns dizem assim: pô, eu xingo meu pai, xingo minha mãe, eu roubo, eu defraudo, eu minto, eu mato. E foram saindo um a um, ao ponto de Jesus chamar a mulher e perguntar: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz: não tem ninguém, Jesus. E Jesus: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Precisamos ter uma mente certa, precisamos ter uma consciência eficaz, precisamos ter uma consciência direita, e não uma consciência corrompida.
A mente cauterizada. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É a Bíblia que fala. Para vocês verem o quão importante é a consciência do ser humano. O que é mente cauterizada? É quando a pessoa erra e não arrepende da maldade que faz. Jeremias 6,15 diz assim: pior do que sentir um peso na consciência é não sentir. E isso aqui, Neymário, isso aqui, tem muita gente que erra, peca e vive como se nada acontecesse, sabe? Vamos dividir agora em miúdo, vamos? É aquele irmão que não está nem aí para a sua liderança. E para ele está tudo bem. É para aquele irmão, quando a Bíblia manda congregar, não vem congregar. É para aqueles irmãos que dizem não fala mal do próximo, e ele fala à vontade do próximo. É para aqueles irmãos que já desceram as águas, já é crente em Jesus, já professou para Jesus, mas não tem temor, irmã Maiana, e bota aquele shortinho curtinho e anda por aí como se fosse um mudano. Olha o que diz o versículo inteiro. Pior do que sentir um peso na consciência é não sentir, mesmo estando errado. Mesmo errado, mas a consciência dele está tão cauterizada que ele não está mais nem aí para nada. E aí é que está o perigo. É aí que está o perigo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é onde a gente olha as coisas e ela diz o que está certo e o que está errado. E quando a consciência está cauterizada, ele não está mais nem aí para o que a Bíblia fala. E quando a Bíblia fala diretamente com ele, que sabe que ele fica daquele jeito, ele diz assim: pô, peraí, isso aí foi para aquele tempo de lá, não é mais para mim hoje não. E qual é para o teu tempo infeliz? O que é que tu quer que aconteça então? Romanos 2, versículo 15. Paulo disse que viria tempos difíceis, em que as pessoas teriam a mente cauterizada. Vamos dar um exemplo na Bíblia? Para a gente correr. Uma pessoa que tinha uma mente cauterizada, duas. Vamos lá. Ananias e Safira, irmã Ilma. Ananias e Safira, eles queriam ofertar na casa. Eles pegaram uma propriedade que era deles, vendeu. Vou dar um exemplo. Eu vendi aqui a propriedade e deu 10 mil. E eu vou ofertar na casa do Senhor, porque a oferta era apresentada e mostrava a todo mundo que estava ofertando. Estou mostrando aqui, irmãos, que eu estou dando aqui 5 mil reais. Mas eles venderam por 10 mil. Chegou Ananias e disse ao profeta, que depois vocês vão ver que não disse ao profeta. Quando fala ao profeta, está falando ao Espírito Santo. Quando conversa com o pastor, está conversando com o Espírito Santo. Quando conversa com um líder, está conversando com o Espírito Santo. Disse: não, a oferta aqui que a gente trouxe, que a gente vendeu lá, deu 5 mil, toma aqui. O profeta ainda deu chance. Foi isso mesmo? Ele foi, pai, foi. Por quê? A mente estava cauterizada, Neymário. Foi 5 mil. Deu. E aí, puf, morreu. Chega Safira. Quando ele cai, ela está chegando. Eles tramaram, tá? Aí ela diz: vendemos lá e a oferta aqui para a igreja é isso aqui. Quanto foi? 5. Porque já tinha tramado. Tem certeza, mulher? Ela tem. Porque mentiu para o Espírito Santo. Então o que aconteceu com o teu marido vai acontecer contigo também. Puf. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a mente cauterizada vai causar morte. A mente cauterizada vai causar morte. Vai causar danos. Mas vai causar tantos danos que pode chegar a óbito. Ainda tem a consciência pura
a consciência responsável, mas deixa eu falar apenas da consciência boa. Eu sei que os irmãos estão desanimados, não é uma mensagem que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. A igreja precisa ter uma consciência, irmã Fábio, uma consciência boa. Boa. Tem a pura, que aí agora é só coisa boa. Tem a responsável e tem a boa. Vamos falar da boa e eu finalizo. Um respaldo bíblico, pastor. 1 Timóteo 1,19. Mantenham fé e boa consciência. Mantenham fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aqueles que rejeitaram a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, vieram morrer na fé. A pessoa vem, sai do mundo, vem para a igreja, aceita Cristo, está bem, mas chega um estado que ele não está mais nem aí. Se a consciência dele é boa ou se é ruim, se é cauterizada, se é fraca, ele não está mais nem aí. Ele opina para que a consciência dele não seja boa. E segundo a palavra aqui, segundo Timóteo, quando uma pessoa não está mais nem aí para a sua consciência, a probabilidade que vem sobre a sua vida é de ele desfalecer na fé. Ou seja, é de ele ir para o mundo. É de ele negar a fé. É de ele abandonar Jesus. É ele deixar de ser crente. Porque ele rejeitou a boa consciência. E o que é boa consciência? É aquela que nos ensina o que é certo e a gente obedece. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui. Alguns exemplos e a gente encerra. Saulo, ele perseguia a igreja e ele não tinha consciência que ele, perseguindo a igreja, estava perseguindo a Cristo. Presta atenção. É tanto que no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Deus tem um encontro com ele. Jesus tem um encontro com ele. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele vê um clarão e cai. E ele diz: Senhor. Saulo não entendia que a peleja contra a igreja estava pelejando contra Jesus. Mas quando ele entende, porque Jesus fala para ele: duro para ti é recalcitrar contra os anguilhões. Duro é para ti lutar contra os escolhidos, contra a minha igreja. Porque lutando contra a minha igreja, está lutando contra mim. E Paulo agora ficou naquele estado de cego e surdo. Paulo não comeu, nem bebeu e nem enxergou nada, porque ele veio entender. E quando Paulo veio entender, aí agora vem a conversão de Paulo. E a convenção também da sua consciência. Que a consciência dele era de perseguir, de matar, de lutar contra a igreja. Mas depois que ele se conscientiza que o dono da igreja teve um encontro com ele, ele mudou. E a consciência dele, em vez de ser uma consciência vingativa, se tornou uma consciência boa. Deixa eu falar outro aqui. Davi tinha várias e várias mulheres no palácio. E todos conhecem que Davi vai, pega Betseba para si, manda matar seu esposo, e daqui a pouco o profeta vem de lá e vai contar uma história para Davi. Davi, deixa eu te contar uma história aqui. E o profeta disse para Davi: Davi, teve uma situação aqui que você vai resolver. Ele era rei, tinha que resolver. O cabra recebeu um visitante e ele foi matar a ovelha. E ele tinha 100 ovelhas, mas foi pegar a ovelha que o seu vizinho só tinha uma. Ele pegou essa única que o seu vizinho tinha, matou.
E Davi, como rei, ele tinha que dar sentença e resolver. E Davi rapidamente disse logo: mata logo esse cabra aí. Quem é esse cabra? E o profeta disse: é você, Davi. É você, Davi. Às vezes na nossa vida é preciso a gente tomar um choque para termos consciência de muita coisa. As pessoas mais vividas são pessoas mais experientes. As pessoas mais velhas são pessoas mais experientes, porque já passou muito, já sofreu trauma, já teve feridas, já tomou porrada desta vida, então tem mais subsídio para nos ensinar. E Davi, quando recebe aquela porrada, aquele choque, Davi se conscientiza de o que ele fez foi errado. Urias só tinha só uma mulher. Ele pegou a mulher de Urias, cometeu adultério, botou Urias, premeditou a morte de Urias para que Urias fosse morto, foi morto. E você acha que Deus ia deixar isso de qualquer jeito? A Bíblia diz que Davi, ele teve uma boa consciência, porque quando a consciência dele acusou, ele se derramou diante de Deus, chorou, esperneou, ficou sem comer e se lamentou. Irmãos, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Diante daquilo que a nossa consciência nos acusa do nosso erro, a gente não é para a gente agir com a mente cauterizada como se nada aconteceu, não. Esse espírito da mente cauterizada tem que cair por terra do nosso meio. A gente precisa ter uma consciência sadia e boa, igual a de Davi. Davi se conscientizou que errou e ele se jogou. Foi pedir perdão, chorou, se humilhou. No Salmo Salmo 51, Davi pede perdão. No Salmo 139, os irmãos vão ver que, porque assim, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Tem pessoas que oram errado, e eu acredito que alguns aqui vão aprender hoje. Todos nós temos uma consciência que quando a gente chega, pede perdão a Deus para a gente psicologicamente estar pronto para entrar no lugar santo do santo, que é adorar a Deus, ok? Então a gente chega, pede perdão a Deus, todas as práticas durante o dia, seja em pensamento, seja em palavra, seja no olhar, seja na prática, de qualquer forma a gente pede perdão, porque a gente entende que tem que pedir perdão para adorar a Jesus. Sim ou não? A questão aqui não é só pedir perdão, Neymário. Você sabia que a gente é obrigado, irmãos, a dar nome aos pecados? Ah, pastor, mas eu orei minha vida toda assim, orou errado. Você precisa ajoelhar aí e lembrar, a tua consciência vai dizer qual foi o teu pecado durante o dia inteiro. E aí você vai dizer: Deus me perdoa, Senhor, porque eu falei mal do pastor. Ou você acha que não é pecado? Deus me perdoa porque eu me alterei com minha mãe, eu desobedeci minha mãe. Vamos mais para frente? Deus me perdoa porque passou aquela mulher daquele jeito e eu não resisti, eu mexi com ela. Passou aquele homem malhadão e eu não aguentei ver aquele peitoral, Senhor. Me perdoa porque eu desejei. Irmãos, pedido de perdão tem que encarar de frente. Você está dando risada, Arthur? Está dando risada? Mas é sério. E vocês que acham que já é grande, vocês ainda são criança, mas vocês já têm consciência. Né, Eloá? Eloá já tem consciência do que é certo e do que é errado. Irmãos, quando se ajoelhar para pedir perdão a Deus, tem que dar nome. Deus me perdoa, Senhor. Deus sabe, irmãos, mas a gente tem que dar nome. Deus me perdoa porque eu fui tomar um banho e eu não aguentei. Deus me perdoa porque eu fraquejei, eu não aguentei ver uma pinga. Precisa dar nome aos pecados. A gente precisa ter uma consciência boa, entender que pecado é pecado, irmãos.
Precisamos entender isso. Deixa eu falar para os irmãos uma consciência boa aqui, a gente finaliza. Olha para cá. O filho pródigo tinha tudo. A Bíblia não dá respaldo que faltava nada para ele, mas que ele tinha tudo. O pai era rico, tinha seu irmão, mas ele achou de veneta, bateu na mente dele, na consciência dele, eu vou dar uma volta no mundo. Pai, vem para cá, me dá minha herança aí, porque eu vou cair fora. Todos conhecem a história que o pai dá a parte da herança e ele vai para uma terra longínqua, gasta tudo dissolutamente que tinha, e ele chega ao ponto de desejar. Olha para cá. Alguns dizem aí que ele comeu as bolotas do porco, comeu comida de porco. Não. Ele desejou comer a comida dos porcos. Você sabe o que é desejar? Desejar é querer. Ele queria comer a comida dos porcos, mas não comeu. Só queria. E eu entendo que isso aí é um choque na vida dele. Para que venha apontar na sua consciência. E na sua consciência, a Bíblia diz que ele diz assim, até os jornaleiros de meu pai, até os trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui eu passo fome. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma boa consciência. É você entender que está errado e vai procurar acertar. E ele começa a dizer assim, não, eu vou para lá, mas eu vou pedir ao meu pai. E ele começa a ensaiar, né? Eu vou dizer ao meu pai que é para ele pelo menos me aceitar como um dos seus trabalhadores. A consciência dele acusou que o que ele fez foi errado e que ele tinha que voltar. Irmãos, eu comecei essa mensagem dizendo que a consciência, ela é uma ferramenta que Deus deu. A consciência é um recurso mental que Deus deu ao ser humano para ele decidir o que é certo e o que é errado. Pelo amor de Deus, irmãos, se a consciência diz que é errado, pisa o pé no freio. Pisa o pé no freio e vai decidir a coisa certa. Não tem uma consciência fraca, não tem uma consciência ineficaz, não tem uma consciência corrompida, nem tem uma consciência cauterizada. Mas tem uma consciência pura, responsável e uma consciência boa. Pela Bíblia, os irmãos viram que eu li a Bíblia, a mensagem inteira aqui falando sobre consciência. A consciência é tão importante quanto a nossa salvação. Porque vai ter um dia que você vai ter que julgar, saber o que é certo e o que é errado. E se você sabe o que é certo e fazer o errado, a Bíblia diz que você já pecou. E é capaz de Jesus voltar e você ficar. Amém? Mas vamos ter uma consciência boa. Olhe para teu irmão e fala para ele, vamos ter uma consciência boa.